que você tá? Eu estou bem. Saúde? Ótimo. A família tá bem? Saúde, muito frio em Curitiba, mas tá tudo bem. Isso que importa, né? O resto a gente corre atrás. O importante é saúde, né? Com certeza. Com certeza. Agora sim. Deixa eu colocar aqui que no celular foi. Foi. Então, Prazer te conhecer. Mais com o professor, você ganhou um amigo aqui pra vida, tá bom? Que bom, que bom. Então, por onde que começamos? Fica à vontade, pode explicar o que está acontecendo e eu vou te orientar. Vou te orientar com muito carinho, tá? Com muito respeito, você vai ser muito bem orientada, viu? Ninguém vai te enganar, não. Tá bem. Eu vi teus vídeos, assim, um corretor me indicou e achei bem claro, bem didático, tá? Legal. Então eu falei, vou tirar minhas dúvidas, tá Que bom? legal. Ocorre o seguinte, eu já tenho um advogado, só que é como médico, eu acho. Eu tenho que procurar mais de um, né? Para ver, né, outras orientações, né? Se estou no caminho certo. Então, é o seguinte, deixa eu até colocar aqui, eu não entendo muito das palavras aí do direito, tá? Eu vou falar bem leiga. Fala do seu jeitinho, eu vou te ajudar. Tá, então é o seguinte, eu e meu marido, nós adquirimos uma seção de direitos possessórios. Parabéns, é sinal que vocês, pelo menos vocês sabiam o que estavam comprando e quem estava vendendo não sabia o que estava vendendo. Porque tem muito advogada, corretor e corretora, que tudo é compra e venda, parece um robô, compra e venda, e tá errado. Quando nós compramos um imóvel que está numa situação registral, documental e irregular, é seção de direitos possessórios e afins. Então, pelo menos vocês sabiam o que estavam comprando e quem estava vendendo sabia o que estava vendendo. Isso ajuda para regularizar com mais facilidade. Vocês compraram em que ano que foi? Não, então assim, a gente tem um instrumento particular, né? Tá. Esse imóvel está regularizado, certo? Era certo. isso, né? Ele não está irregular. Nós compramos agora, entendeu? Agora. Então, ocorre o seguinte, eu vou contar a história bem objetivamente, tá? Tá bom. Tem um terreno regularizado, o qual os proprietários são falecidos. Tá. Vivos. Herdeiros mesmo tem 3 herdeiros. Herdeiros. Uma de um filho, uma que é fora do casamento, por parte do pai, um falecido recentemente e um outro que está vivo. Ocorre o seguinte, a casa ficou um tempo desocupada, aí entrou lá uns meliantes, uns traficantes, detonaram a casa, venderam a janela, tem N coisas que ocorreu, e daí um dos herdeiros que cuidou, fez a reintegração de posse, né, perante o juiz, e daí por conta das custas de colocar policial e outras coisas, eles se declararam como possuidores exclusivos. Tá. Eles falaram que tinha... Tudo bem, tá aí? Tranquilo, viu? Eles falaram que tinha posse exclusiva, né? Aí eles nos venderam essa posse. Tá. E a gente quer entrar como subcampeão. Tá. Judicial, né? Tá. Então, na verdade, eles não fizeram inventário, eles não chegaram a fazer o inventário, né? Não chegaram a concluir. O inventário? Pois, tá bem enrolado, por isso que eu te chamei. Eles não chegaram a fazer o inventário. Porém, uma das filhas fora do casamento, que está 10 anos sem ter contato nenhum, quando o pai dela faleceu em 95, ela entrou com pedido de inventário judicial, o qual foi arquivado em 97 ou 2000, não me lembro. Foi arquivado lá na parte de formal de partilha. E tá lá. Eu não sei se é concluído ou arquivado. Então tem essa pendência aí que eu não sei se pode me complicar, tá? Tá bom. É a primeira dúvida. Essa mulher pode me complicar a vida? Segunda dúvida. Tem um filho que é o herdeiro. Ele ficou 18 anos lá no local, nessa casa. Porém, como ele teve problemas com os traficantes lá, ele saiu correndo e os traficantes, meliantes, ficaram 2 anos e fizeram toda a destruição. Então é outro problema que eu tenho
Tô sim, por isso que eu te procurei, tá? Claro, conta comigo, vou te ajudar. E desculpa a tosse, mas é uma faringite, viu? Não é Covid, não. Ah, Covid tá bom. Eu ia pôr a máscara aqui. E assim, doutor Júlio, a gente pediu para ele para que esse Luiz, que ficou 18 anos, fizesse uma escritura para renunciar à sua parte na herança. Pra gente ter um pouquinho mais de segurança. Tá. Só que ele não fez isso ainda. Então, minhas dúvidas quanto a essa posse, se podem alguém querer a reintegração, falar, você não essa posse está errada, entendeu? A primeira dúvida. Segundo, essa filha do outro, né, do vulgo, pode requerer alguma coisa. Ela abriu o inventário lá 20 anos atrás, vou ter problema. Esse outro herdeiro que ficou lá e está fugido, e vai ser oferecido, porque a gente pagou por essa sessão, por outro herdeiro, e ele vai dividir lá entre eles o dinheiro. Enfim, são essas dúvidas. Está consistente essa história? Vou ter problemas no uso capião? Eu entrei numa furada? Essas minhas dúvidas. Não, fica tranquilo que você vai ser muito bem orientada. Ninguém vai te enganar, não. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês já compraram a posse? Já estão morando no imóvel? Não, nós fizemos a demolição, porque é o seguinte, houve 2 reintegrações, fizeram uma e imediatamente no dia seguinte os miliantes entraram. Tá. Aí pediram outra reintegração, aí que eles venderam para nós e falaram, então a gente vai demolir lá a casa para que eles não entrem novamente. Então não tem nada lá, só destruímos a casa, demolimos, tá? E qual que é a ideia? Foi um custo para isso. Hoje a ideia de vocês é fazer o que nessa casa? Alugar? Morar? Não tem casa, só tem o terreno. Tem uma escola ao lado que quer alugar para fazer um parquinho. Ou outro deixar uma casa lá para alugar. Ou até eu morar lá de repente, né? Entendi. Zanella Maciel é vocês? Não, né? Perdão? Zanella Maciel não é teu contato aqui não, né? Não é não. Engraçado. Essa tecnologia também tomou. Fala para ela esperar um pouquinho que nós estamos numa reunião. Esperei, já recusei ele. Falei, olha que a hora que é cara, meu, vamos lá. O que eu queria te falar com muito carinho? Tenho boas notícias para vocês. É know-how, né, Júlia? Know-how, né? Quando você é especialista, você domina o assunto, né? Que nem um médico, né? E quando você faz tudo, você faz um pouco de cada coisa. Você acaba não dominando nada. Então, eu defendo muito com os meus alunos, dou aula todo dia, né? Todo sábado, escrevo muito livro. Tem que ser especialista em qualquer área, qualquer profissão, né? Sim. Então, sendo médico ou advogado, esse câncer aí, como é que a gente trata ele para curar ele, doutor? Tem várias coisas que eu quero te falar, quero te explicar, quero que você me entenda bem. A primeira, que o direito é traiçoeiro, né? O direito não socorre quem dorme. Então, quando a gente compra uma posse, um imóvel irregular, que é permitido no Brasil, comprar um imóvel irregular ou vender é permitido, não tem nada de ilegal, não tem nada de crime, é muito comum. 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Então, o que você fez é algo que todo mundo faz, é normal. Agora, como fazer isso, né? Primeiro que você já acertou o contrato, fiquei feliz, porque quando nós compramos um imóvel com esse vício registral de documentos, exceção de direitos possessórios e afins. Já acertou o contrato, isso é muito bom. O ideal é que nesse contrato tenha uma cláusula de soma de posse. No Brasil, é soma de posse. Marca aí. Cláusula de soma de posse. Soma de posse. Tá. Esse contrato, ele possibilita, esse contrato que você fez, se tivesse ou tem uma cláusula de soma de posse, olha que legal, olha que emocionante. Você consegue fazer os capião no teu nome com a posse de quem te vendeu. Então você não necessariamente precisaria ter 10 anos, 15 anos de posse para fazer os capião, 5 anos de posse. Porque você vai fazer os capião com a posse de quem te vendeu. Nós temos 2 somas de posse no Brasil. Isso no Código Civil, no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. A soma de posse pode ser originária, eu recebo do meu pai, da minha mãe, de forma onerosa ou gratuita. E a soma de posse pode ser derivada, que é o que você fez. Você comprou a posse de alguém, então essa posse ela pode ser somada de forma derivada. O mundo ideal é que esse contrato tivesse uma cláusula de soma de posse. Você mandou esse contrato aqui, não mandou? Mandei. Deixa eu ver ele aqui.
colocar o foninho para ver se te escuto enquanto isso também. Tá bom. Não sei se meu fone que tá problema. Aí eu ouço melhor. Desculpa a tosse aqui, essa faringite aqui, mas tô fazendo tratamento. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Agora sim. Ótimo. Quem que fez esse contrato para vocês? Foi vocês mesmos? Não. Não? O advogado. Eu vou abrir ele para você aqui, tá bom? Ah, não. Nós estamos fora da plataforma. Você vai abrir para aparecer para você. Abrir aqui. Mas já tô com ele aberto, viu? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui onde eu mandei. Esse tempo seco, com ar-condicionado, entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado. Faringite, não tem jeito. É verdade. Você tá em São Paulo ou aqui? Eu tô em São Paulo. Ah, tá. Poluição, né? Garganta, não tem jeito. Eu tô vendo o contrato aqui. Ok. Ele tá com o título correto, a qualificação foi bem feita, tem o objeto, ó, individualização do imóvel, do preço, mas provavelmente não assistiu às minhas aulas. Por quê? Porque faltou uma cerejinha do bolo, né? Que era a cláusula de soma de posse. A cláusula de soma de posse... Isso não vai ser... Desculpa, isso não vai... fica um... Perdão. Isso não vai ser feito no processo do sucapião? Não, né? Tem que estar aí, né? O mundo ideal, que esse contrato tivesse uma cláusula de soma de posse. O título está correto, eu já fico feliz, porque o que eu vejo, eu corrijo muitos contratos, e muitas vezes o título está errado, né? O advogado, o corretor, corretora, tudo é compra e venda. Então, acertou o título. Está aqui o título assim, ó, instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Poderia ter incluído e afins. Cessão de direitos possessórios e afins. Por quê? A gente não sabe, vai que surge outro direito. Então, afins, todos os direitos, né? Então, poderia ter feito isso. Eu tô vendo também que é um contrato que tem, ó, uma cláusula, 2, 3, 4, acabou. Ou seja, é um contrato muito complexo para fazer só com 4 cláusulas, né? É um contrato que tem que ter pelo menos umas 12 cláusulas. A primeira, objeto, valor do negócio, forma de pagamento, das obrigações, da soma de posse, dos direitos possessórios, das responsabilidades, da rescisão. É um contrato que não tem, ó, cláusula de rescisão. Então, tem um aditivo. Ele colocou, tem um aditivo? Só que não está aí. Quer mandar para mim? O aditivo só fala de um dos herdeiros se compromete a fazer a renúncia, sabe? Tá. Da herança. Eu vou fazer algumas perguntas. Fica à vontade. Termo aditivo. Oi. O contrato, ele tá com o título correto. Só que tinha que ter mais cláusulas, né? A posse,
No Brasil, a posse pode ser comprada, pode ser vendida. Hoje, a Receita Federal orienta a declarar no imposto de renda. No divórcio com partilha de bens, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que entra como bem de valor econômico. A partir do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, a posse ganhou status, né? É um direito à parte, sui generis. Então a posse se tornou muito importante. Então esse contrato, apesar de ter o título correto, ele não valorizou isso, o negócio, né? Foi um contrato muito simples diante de uma complexidade dessa transação imobiliária. O que eu oriento fazer nesse caso, se for possível? O ideal é fazer mais um aditivo, já foi feito um, mas o ideal é fazer mais um aditivo. Esse aditivo tem que constar, se for possível, se tiver contato com os vendedores ainda. Sim. Né? Eu vi que é um escritório de advocacia que vendeu, não é? Alguma coisa assim, né? Não. Esse escritório, ele é... Não, só que ele é um... Quem vendeu para nós foi uma das herdeiras, a Cláudia Omar. Ela é uma das herdeiras. Aliás, ela é a viúva do herdeiro, que o herdeiro morreu. Tá. Então ela é a viúva e ela que está com esse advogado e a gente entrou no esquema, entendeu? Entendi. Nós adquirimos por intermédio dela, mas ela já estava com esse advogado. Nós iríamos fazer uma... tem outra dúvida aí, depois eu te falo. Conta comigo, você vai ficar sem dúvida, pode deixar, prometo. É isso mesmo. Vamos para a primeira operação, né, se for possível. Então, pelo jeito é possível, ainda bem. Então, o ideal é fazer um aditivo de uma página. Nesse aditivo, nesse segundo aditivo, falar o quê? Que por um lapso não constou a cláusula de soma de posse, mas fulano, né, ou fulanos venderam a posse, transmitindo todos os direitos possessórios e afins. Por quê? Fazendo isso, você consegue fazer uso capião no dia seguinte. No dia seguinte, você consegue fazer uso capião no dia seguinte no teu nome. Esse contrato, o título tá certo, só que ele foi muito leve, né? Tinha que ter algumas cláusulas, e principalmente essa, né? Quando a gente compra a posse, o grande segredo de comprar a posse, um imóvel irregular, quando a gente compra um imóvel que quem está vendendo para nós não é dono, então essa situação é permitida, mas tem que provar a posse quem está vendendo. E o mais interessante, vocês vão esperar 5 anos, 10 anos, 15 anos para fazer uso capião? Sai fora, porque se acontece alguma coisa, vocês não têm tese de defesa. Então, a cereja do bolo... Mas o que pode acontecer? Quando a gente compra um imóvel de posse, pode ser que apareça um herdeiro, faça um inventário, e aí esse herdeiro, ele queira, né, que vocês paguem aluguel através de uma ação de arbitramento de aluguel. Pode aparecer um herdeiro, fazer um inventário e após o inventário, seja judicial ou extrajudicial, pode fazer uma ação de extinção de condomínio, é onde o imóvel vai a leilão, alguém arremata. Então tem várias situações que o herdeiro, quando faz inventário judicial ou extrajudicial, ele pode te atrapalhar, te prejudicar. Por isso esse contrato, se for possível, esse aditivo é excelente, já resolve o problema na raiz. Se não for, dá para provar a soma de posse de outro jeito. Você consegue provar com declarações de vizinhos, conhecidos, que vão afirmar, reconhecer firma dessa declaração simples da sua posse e da posse que quem vendeu. Mas se conseguir fazer o aditivo é o mundo ideal, porque resolve na raiz o problema, né? Então seria um aditivo de soma de posse, né? Que colocaria que não consta a soma de posse. Aí depois eu não lembro o que você falou. Né? Vou digitar para você. Aditivo contratual, criar por um lapso, por um equívoco, não constou a cláusula de soma de posse. Que daí eles já sabem o que é essa soma de posse. Já sabe. Então, a cláusula de soma de posse, a cessionária adquire todos os direitos possessórios e afins para todos os devidos direitos. Me conte uma coisa, se eu fizer esse contrato, que esse aditivo, ele está como instrumento particular, né, tal, mas ele sobrepõe se ela entrar com recurso? Hoje não. Hoje, o que você precisa fazer? Quando você compra um imóvel de quem não era dono, o que você tem que fazer para se proteger? Faz esse aditivo, se for possível. Se não for, segue outro caminho, que é as declarações, mas faça o uso capião, distribua o uso capião no teu nome. Porque você distribuindo o uso capião, você pode usufruir do artigo 1238 do Código Civil, dependendo da posse de quem comprou. E você pode usufruir também da súmula 237 do Supremo,
O que é a súmula 237 Supremo? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Você vai usar o quê? O uso capião para se defender se alguma coisa acontecer. Não que vai acontecer, mas se alguma coisa aparecer, você tá blindado. É um guarda-chuva, um escudo protetor, entendeu? Tá, por exemplo, foi solicitado um topógrafo para fazer as confrontações. Aí foi solicitado por esse topógrafo as matrículas, o registro, sei lá o quê, certidão de matrícula, de registro, para saber quem é o proprietário de cada confrontante. Já é um parto, né? Fui lá na quarta, sei lá o que, circunscrição e pedi os confrontantes. Então, além desse aditivo aí, com esse aditivo não precisaria, né, É que para entrar com o uso capião precisa disso daí, né? Os confrontantes, na verdade, né? dá para fazer o uso capião sem aditivo também, né? Vamos dizer que a pessoa não queira assinar, a pessoa assuma, dificulte as coisas. Dá para fazer o uso capião no seu nome do mesmo jeito. Só que aí você vai ter que cuidar nessa ação muito bem da soma de posse. Com o aditivo é mais fácil de provar a posse, a soma da posse, né? Sem o aditivo é mais difícil, entendeu? E quem vai assinar é só quem se considera o exclusivo, né? Só eles, claro. Tá. Agora, se for possível aditivo, o que eu faria? Assinou o aditivo, reconheceu firma? Dia seguinte, né? Um exemplo, né? Pode demorar um pouquinho mais. Sim. Mas faria o uso capião quanto antes, independente de quem for fazer. Porque o uso capião não vai ajudar só a regularizar o imóvel, vai ajudar a vocês se protegerem. Criar um guarda-chuva, um escudo protetor, uma vacina, né? Existe alguma data que quem entrou primeiro leva vantagem? Digamos que ela já entrou com o pedido de... Aliás, já tem um inventário que ela pediu lá há 20 anos, né? Está arquivado. Ela tem vantagem? Na verdade, o problema qual que é? Hoje, se alguém por fora, sem vocês saberem, de má fé, faz um inventário e conclui o inventário, se for extrajudicial, vai registrar a escritura pública de inventário. Se for judicial, vai registrar o formal de partilha. Aí essa pessoa deixa de ser herdeiro e passa a ser coproprietário. O coproprietário pode fazer uma ação contra vocês de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. Alguém arremata esse imóvel no leilão e depois faz uma ação contra vocês de missão na posse, entendeu? Mas então corre esse risco aí, João. Corre, não que vai acontecer, não vai acontecer se Deus quiser, mas corre. Por isso hoje, pensando lá na frente estrategicamente, o que você tem que fazer para se blindar e se proteger para nada de mal acontecer? Faz o uso capião. Para fazer o uso capião, você pode ter esse aditivo com a cláusula soma de posse ou declarações de pessoas reconhecendo a posse de quem te vendeu. E a pergunta que não quer calar, a pessoa que vendeu a posse, quanto tempo de posse ela tinha? Pois é, aí que tá o problema, né? Não era o que é posse também? Não é muito tempo que ela tinha, entendeu? Na realidade, ela quis resolver o problema dela porque os vizinhos reclamavam dessas pessoas que invadiram, ela estava arcando com o cuidado do imóvel, pagamento de água e luz, né? Ela estava se incomodando muito. Então, acho que faz uns 10 anos que acho que ela se incomoda com isso, mas o irmão dela estava morando lá. Ele saiu de lá só apenas há 3 anos, entendeu? Entendi. O irmão. Que é outro problema, o irmão e a filha extra, né? Do viúvo, né? São as duas pessoas, que são 3 herdeiros hoje, né? Por isso esse uso capião que você vai fazer, eu tô vendo no contrato aqui. Ele é um uso capião que não pode ser copia e cola de internet. É um uso capião que tem que ser bem feito. Quem for fazer esse uso capião, com advogado, advogada, o que tem que fazer? Tem que usar a cláusula da soma da posse para te ajudar, seja com aditivo ou com as declarações. Tem que usar a tese nova, que é a posse complementar. O que é a posse complementar? Durante a ação, durante o decorrer da ação de uso capião, esse prazo vai ser contado para fins de uso capião, essa posse, entendeu? Para você ficar craque no assunto, o que seria a posse para uso capião? A posse para uso capião pode ser direta, morar no local, ter comércio, pode ser indireta, você pode alugar, pode emprestar, e pode ser alternada. O que é posse alternada? Posse alternada é tomar conta. Eu tenho um cadeado, eu mando cortar uma árvore, podar, né? Eu mando cortar grama, eu faço manutenção, eu tenho posse. Não é direta porque eu não moro, não é direta porque eu não tenho comércio, não é indireta porque eu não alugo, não empresto, mas é alternada. Eu falo até no meu livro, Direito Imobiliário de AZ. Posse alternada é o quê? Tomar conta do imóvel. Isso é posse para efeitos de uso capião, entendeu? Entendi. Agora, você tem outro imóvel no seu nome?
Tem. Tem. Não pode ter? Pode sim. Nós temos 36 espécies de uso-capião. Algumas espécies de uso-capião, você não pode ter um imóvel no nome, como uso-capião especial, Sim. funcional, urbana, rural. Mas não, nesse caso você vai usar o uso-capião, chamado uso-capião extraordinária, né, do 1238. Então você pode ter... Acho que eu vi, eu vi no teu vídeo, eu vi isso daí. O uso-capião extraordinária, você não precisa ter nem justo título de boa-fé. E também não precisa ter boa-fé, né? Então, eu orientaria a usar esse uso-capião pela oportunidade, a maior chance de vocês ganharem a ação, entendeu? Sim. Me preocupou aquela parte que você falou que essa pessoa pode entrar com três situações, né? Com proprietária, se ela concluir o inventário. Ela se concluir o inventário. Certo? Se concluir o inventário em regra. Nota, né? O espólio, isso não é comum. Mas se a pessoa distribui a ação de inventário, depois ela quer fazer um arbitramento de aluguel, ela pode fazer tentando usar a legitimidade do espólio, né? Representado pela inventariante. Então seria um passo possível que poderia ocorrer antes de terminar o inventário, mas é difícil. A maioria dos juízes entende que não, entendeu? Você viu o seu contrato aqui? Ele tem 4 cláusulas. Então já que vai fazer o aditivo, faz essa cláusula da soma da posse, pode incluir uma cláusula também, escreve assim, da responsabilidade, que dali para frente, né, após a compra da posse do imóvel, quem é responsável é vocês, mas dali para trás eram eles, né? Acho que faltou uma cláusula de responsabilidade, faltou uma cláusula de rescisão também, uma cláusula dizendo, se eu quiser rescindir, não é o caso, ninguém quer rescindir nada, mas essa cláusula de rescisão faltou. É que agora colocar no aditivo, pode ser que a parte contrária, né, fala, por que você quer cláusula de rescisão? Tá com arte, então é melhor às vezes nem mencionar isso, mas o contrato deixou a desejar nesse sentido, né? Mas ali diz que, no caso, se não der certo, nós seremos os responsáveis por pagar toda a parte dos impostos para fazer o inventário. Estou vendo aqui. Agora, hoje, o que pode ser feito? É isso. Fazer o aditivo, se for possível. Se não, faz as declarações e faz o uso-capião imediatamente. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Quem tem a posse pode colher os frutos, segundo a lei brasileira. Então vocês poderiam fazer o quê? Poderiam fazer a locação desse terreno. Esse espaço não tem gente que se interessa em fazer a locação? É porque a casa foi demolida, né? Esse espaço tem uma escola, sim. Eles pretendem, né, alugar para fazer isso. Por que eu estou te explicando isso? Porque existe um boato bobo, né? Para fazer a locação, para ser locador, locadora, tem que ser proprietário. Não é verdade. Na própria lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, está escrito lá nos primeiros artigos. Quem pode ser o locador? O proprietário ou o possuidor. Nesse caso, vocês distribuindo uma ação de uso-capião, fica muito claro que vocês são possuidores. Então, de certa forma, ajudaria porque vocês poderiam fazer a locação desse imóvel, né? Como já tem interessados, sim, né? Sim. Não está concluído, mas tem. Mas outra coisa, por exemplo, essa pessoa aí que me preocupa, são as duas, uma delas, ela encontraram ela, o endereço, que ela estava mais de 10 anos sem contato, 20, exatamente para propor que ela assinasse essa cessão de posse com um X valor. Acho que ofereceram 20 mil para ela. E ela entrou em contato depois com a advogada, dizendo que ela assinaria se pagasse tipo 80 mil reais, entendeu? Ih, começou. Então é uma pessoa. Começou o queijo suíço, né? Começou. Oh, meu Deus do céu. Exatamente. Por isso que eu te digo que eu vou ter alguns. Eu queria assim me blindar dela, entendeu? E do rapaz, né? Coisa que. Não sei se só essa cláusula ali vai nos defender, né? Por isso é muito importante, com muito carinho, viu? Faça os capião quanto antes. Porque se já tem pessoas, né, querendo jogar um balde de água fria, né, na fogueira, precisa tomar cuidado. O negócio, o contrato está certo. Poderia ter sido muito melhor, né? Poderia ter o título com a palavra afins, que faz toda a diferença, com uma cláusula de soma de posse, cláusula de responsabilidade. E outra situação que poderia ter sido estudada também, quando todos os herdeiros concordam em vender os direitos hereditários, poderia também ter feito à parte a cessão de direitos hereditários, entendeu? Por escritura pública, com a anuência de todos os herdeiros.
Ah, mas é 2 contratos? 2 contratos. Não faz mal. A transação permite isso, né? Mas aqui não tem o ok de todos, né? Vai ter se ela receber o valor que ela pretende, né? Entendi. Hoje vocês querem negociar com ela ou não? A intenção não. É a última herdeira? Porque o problema é ser um queijo suíço, né? Parece essa, aí ela comenta com outra, parece outro, né? Na realidade, assim, são 3 herdeiros, a viúva de um herdeiro que a gente está negociando, esse é um outro que fugiu por problemas lá na casa, né? Mas ele morou 18 anos, isso me preocupa, e essa fora do casamento que já entrou lá há 20 anos, quando o pai faleceu, ela entrou com o pedido de inventário judicial. Tá. Que ficou arquivado lá no... Então, e os outros são mortos, né, falecidos e sem filhos. Isso. E como houve uma doação também, que eu olhei lá naquela parte do inventário que eles estavam fazendo, fizeram uma doação, acho que para blindar, de usufruto para falecida, né? Lá em 97. Acho que para se blindar dela, fizeram essa doação do usufruto. Consta lá nesse inventário que foi arquivado, entendeu? Entendi. Então, se eu for fazer um inventário de fato, com ITCMD, até for procurar, vai dar um valor razoável. Mas aí, né, vai ter outro problema. Qual o valor do imóvel? Vou ter que fazer toda a parte lá de ITCMD que duplica, né? Quando é doação... pelo valor do terreno, talvez compense, talvez não. Eu tenho que olhar essa parte financeira, né? Talvez se ela concordar e a gente pagar mais para ela e ela assinar essa cessão de direitos hereditários, né? Talvez resolva, né? O problema talvez é que seja melhor também. É sempre bom evitar litígio, né? É sempre bom. Se vocês têm condições e chegam a um denominado valor, né? Quem está vendendo, quem está comprando, é bom. E aí, se fosse possível, poderia ser lavrada uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. E isso seria uma forma de tentar regularizar esse imóvel com mais facilidade através do inventário. É oneroso, é mais oneroso, porque nós temos o tributo, o tributo causa-morte, né? Que é um tributo salgado, né, no Brasil todo. Uma opção de regularizar esse imóvel com custo menor seria o uso capião. Então, o uso capião é uma boa estratégia também. Comprando a parte dela ou não, dá para fazer uso capião. Se comprar, também dá para juntar esse contrato também, né? Também daria para juntar. Sim. Eu acho que seria até mais barato, por exemplo, o uso capião e ela assinando essa cessão de direitos hereditários, seria isso, né? Porque o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Então, o custo que vocês iriam gastar é taxa judiciária 1% do valor da ação, né? Alguns estados chegam até 4%. Mas é só a taxa judiciária e as citações. Não tem outro custo. O uso capião, no máximo, vai ter a perícia. Já o inventário, não. Você tem a tributação, você tem o registro. É diferente, né? O custo acaba sendo muito maior, né? Pelo que o cartório falou, no mínimo 70 mil a gente ia gastar, no mínimo, né? Além das partes que eles poderiam querer, né? Do imóvel, né? E o problema de fazer um inventário, se vocês não fazem o inventário com a anuência de todos os herdeiros, aí vocês podem se complicar mais, porque vocês estão fazendo um favor pro herdeiro, né? Vocês estão regularizando o imóvel, né? Ou seja, o herdeiro no inventário, ele vai se tornar coproprietário. É aonde mora o perigo, né? Sim. Mas uma coisa, esse instrumento particular aí, que você está vendo, ele colocou que eu e o Sérgio, nós temos união estável. Só consta o nome dele. Se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ter direito de posse? Na verdade, é uma pergunta que sempre fazem os alunos, né? Professor Júlio, a posse ela tem que ser inventariada? Em regra, sim. Porque a posse ela tem valor econômico, então ela entra no inventário. Só que o problema é que o inventário por si só não regulariza a posse, entendeu? Você nunca vai conseguir regularizar esse imóvel através do inventário, sendo que o falecido era possuidor e não proprietário, entendeu? Vai ter que pôr meu nome lá, vai ter que fazer tudo. Vai ter que fazer. E já que fez um aditivo, agora tem que fazer um aditivo bem feito, né? Completo, não um aditivo, porque senão vai ficar quantos aditivos? Qualquer hora vai sumir quem vendeu, né? Então o ideal é fazer o quê? Um aditivo completo. Faz o aditivo com a soma da posse, faz um aditivo incluindo o seu nome também. Já que vai fazer, faz isso, faz o certo, né? Acho que faz um novo, né? Faz um novo e todos assinam, né?
Ou faz um novo, pode ser, retroativo, né? Fala que foi feito um contrato preliminar no passado. O contrato está muito simples, né? O negócio de posse ele é possível no Brasil, mas está muito simples porque a posse, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, quem compra a posse de alguém assume 166 direitos. Então eu posso comprar um terreno só com contrato de compra e venda de gaveta e eu consigo regularizar, consigo me defender através de instrumentos possessórios. Só que o contrato tem que ajudar, porque se você parar para pensar, a única coisa que vocês têm é o quê? O contrato. Se o contrato é mal feito, vocês ficam desprotegidos, né? Copiar no Google é fácil o contrato, né? O difícil é fazer, com amor, carinho, né? Começo, meio e fim. Quando usa campeão, é judicial, vai ser o caso, né? Extraordinário é judicial, né? Judicial. Por que judicial? Porque vocês vão usar a tese da soma da posse, vocês vão usar a posse complementar no decorrer do processo, vocês vão usar a súmula 237 do Supremo. A súmula 237 diz o quê? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, vocês não precisam de uso capião rápido, vocês precisam de uso capião eficaz, que não só resolva a questão da documentação, mas resolva também a questão da defesa, da tese de defesa, entendeu? É o juiz que vai julgar isso. É um juiz, é um pedido, né? É uma ação declaratória, é uma ação que não tem réu, vocês não estão brigando com ninguém. Na verdade, é uma ação que vocês estão pedindo ao judiciário, com base nos requisitos, posse, mansi, pacífica e animus domini, a regularização desse imóvel, entendeu? E se o juiz olhar e ver que tinha lá atrás esse pedido de amparo judicial, não tem problema? Se o juiz vê o quê, perdão? Se o juiz verificar que esse imóvel tem um inventário não concluído, arquivado há 20 anos, não tem problema? Por isso eu falo, pode olhar isso? O uso capião tem que ser bem feito, porque você pega um juiz, uma juíza que não entenda, né, o assessor, assessora, pode ser que ele implique, por que não foi fazer inventário? Mas a ideia é que não. Um juiz, uma juíza atualizado não vai fazer isso, porque o direito de posse é um, direitos sucessórios é outro. São formas diferentes de regularizar o imóvel, entendeu? Entendi. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Desculpa perguntar, você chegou a puxar a certidão de propriedade atualizada para ver quem consta como proprietário? Cheguei. E quem consta como... São os falecidos. São os falecidos. Falecido. Tá. Sempre antes de comprar um imóvel, eu sempre falo, seja regular ou irregular, a gente precisa fazer esse due diligência, é importante, né? A conta da água vem no nome da falecida, eu teria que mudar. Pensando em uso capião, tudo que você conseguir passar pro teu nome é melhor, né? Pra você provar a posse. Porque o uso capião, a gente precisa provar a posse. Então, como que você prova a posse? Através de água, luz, internet, correspondências bancárias. Você consegue provar a posse através de foto, imagens. Essas reformas que vocês vão fazer, manutenções também. A própria demolição, não sei se você contratou uma empreiteira, um pedreiro, mas faz um contratinho simples, de uma folha, 2 folhas, que ele foi contratado para prestar esse serviço, né? E recebeu tanto. Sim, eu vou fazer. Tudo isso ajuda, né? Os confrontantes ali, se já a matrícula consta, já está falecido, já faz tempo, é difícil de localizar, né? Na verdade, no uso capião não é uma ação litigiosa, não é uma ação que você vai brigar com alguém. É uma ação, porque a gente fala ação, a gente pensa, é normal, né? Ação, vou brigar com alguém, vou processar alguém, vou citar alguém. Não, uso capião você não briga com ninguém. Você está provando na ação os pressupostos, posse, mansi, pacífica e animus domini. A posse pode ser somada, pode ser complementada no decorrer do processo. Então você não vai brigar com ninguém, mas obrigatoriamente vai pedir a citação por correio dos confrontantes, confinantes, né, os vizinhos, lá direito, lá esquerdo de fundos. Vai pedir a citação do último proprietário ou proprietária, se falecido os seus herdeiros. Essa citação é via correio, primeira tentativa, segunda, terceira. Na quarta tentativa, ou da terceira para frente, você normalmente faz um pedido de citação por edital. É onde muitas vezes a pessoa nem sabe que aquele imóvel foi a uso capião, porque ela foi citada por edital porque ninguém localizou ela, entendeu? Entendi. Então eu nem precisava procurar a certidão lá da matrícula do imóvel para ver quem é quem, né? Não precisaria necessariamente, não. Gastei R$300 à toa.
Agora, a notícia boa que eu te dei, acho que a primeira notícia boa, né? Você pode alugar. O contrato de locação até te ajuda aí. Por que te ajuda? Porque você não está usando o contrato de locação como uma inquilina, você está usando como uma locadora, entendeu? Se a pessoa paga aluguel para você, ela se sente protegida, ela acha, ela entende que você é proprietária. E se você cobra aluguel, você também tem a alma de dona, né? Ou seja, eu acho que ajudaria em dois aspectos, né? O primeiro, financeiro. Queira ou não queira, é um dinheirinho que vai ajudar vocês, né? E o segundo aspecto, dentro desses aspectos aqui, né? Não só o primeiro aspecto acho que seria assim, né? Dentro dessa situação, o primeiro aspecto seria o dinheiro, mas o segundo seria a prova do animus domini, né? Dentro dessas situações, né? Então seria interessante fazer essa parte da locação, fazer um complemento ou um contrato novo, né? Com mais cláusulas, né? Escopo da posse, responsabilidade, né? Colocar no nome, né? Isso. São três, então, né, Cláudio? Então vamos fazer assim, quer ver? Primeira situação é fazer um aditivo, né? Um aditivo contratual ou um contrato novo. Tanto faz, o que você conseguir. Só que se for fazer esse contrato novo, dessa vez não pode ter erro, né? Então tem que ter o quê? No título tem que ter cessão de direitos possessórios e afins. Dentro do contrato novo do aditivo tem que ter a cláusula de soma de posse. Sim. E uma cláusula de responsabilidade sobre o imóvel. A partir do momento que vocês assumiram a posse, vocês são responsáveis. Fez o aditivo? Se algum vizinho, alguém queira ajudar e entregar declarações reconhecendo a posse de quem vendeu, também é bom. Porque quando você paga a posse para alguém, a outra pessoa some, né? O vendedor da posse. Então, já que vai fazer um aditivo, já aproveita. Fala, olha, além do aditivo, para eu conseguir regularizar com mais facilidade, pede para algum conhecido seu, 1, 2, 3 no máximo, assinar uma declaração dizendo que você tinha a posse há tanto tempo. Exclusiva, né? Porque a soma de posse, ela é muito legal. Você pode usar, te ajuda muito. Mas se você usar a tese de soma de posse e não provar a posse de quem... O maior erro, eu falo para os meus alunos, da Mackenzie, o maior erro do advogado que ingressa com uma ação ou uma advogada usando a tese de soma de posse no uso capião, um dos maiores erros é você não provar a posse de quem você está somando. É onde você perde a ação. Porque não é só provar a sua posse, é provada a posse de quem vendeu para você. Você está usando a tese da soma da posse, entendeu? Então, se eu pegar os confrontantes e eles assinarem que a pessoa realmente mora de tempo, eu coloco isso no contrato. Isso aí. Eu coloco dentro do contrato. Pode ser um contrato novo, pode ser um aditivo. A hora que você tiver isso em mãos, aí você não bobeia, já entra com a ação de uso capião. E não esquece de controlar também o polo, né, do contrato, incluir você no polo, entendeu? Para que você tenha direitos, né? Escritura pública, quem faz é o tabelião de notas, né? Nós somos obrigados a fazer escritura pública toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Na seção de direitos hereditários também. Nesse caso, a posse eu posso fazer por instrumento particular ou escritura pública. Tanto faz, ela tem validade. O registro é cartório de imóvel, escritura pública é tabelião de notas, né? O tabelião não pode negar de fazer, porque ele nem leu o conteúdo, se está certo ou errado. Tem tabelião que não faz escritura pública de posse, né? Ele tem receio, tem medo, tem tabelião que já faz. Eu tenho alguns alunos que são tabeliões, o Calil, ele faz. Ele falou, professor Júlio, eu faço, não tenho receio nenhum. Então vai muito de cada um, né? Assim, com a tua experiência, você acha que eu vou ter problemas assim, qual grau? Eu sei que tudo é risco, né? Qual cenário que está acontecendo aí? A posse é que nem bolsa de valores, né? Quando a gente investe na bolsa de valores, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Quando a gente compra a posse... Posso perder tudo? Posso perder tudo que eu paguei? Pode. A posse é algo assim, pode dar muito certo você ter muito lucro, porque você pagou um valor abaixo de mercado. Sim. Né? Você pode ter lucro regularizando e vendendo irregular, você pode ter lucro alugando, mas se dá errado, né? Um exemplo, alguém faz inventário, ganha inventário, e você não tomou cuidado em fazer uso capião, até para usar, para regularizar e para usar com tese de defesa, você pode se complicar, entendeu? Bom, para a
pessoa lá fazer o inventário, vai ser bem demorado, tem que pegar a documentação de X pessoas, são quase 8, vai ter que pagar um monte de coisa, né? Então, eu acho que eu estou na frente, né? Sabendo que as pessoas não têm um recurso assim tão grande, né? Na verdade, eu sempre falo, né? Não basta querer fazer um inventário, né? Tem que ter dinheiro, né? Porque ele é oneroso. O herdeiro que quer entrar nessa briga, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ter condições de arcar com taxa judiciária ou escritura pública. Quando você tem menor incapaz no meio, em regra você não pode fazer. Você não pode fazer testamento no cartório, tem que ser judicial. Faz com que o ato seja mais demorado, né? Ok. Então, correr, né? E o que vai dar. Bom, então tá bem. Então. Eu faria isso. Eu faria duas coisas aí. Primeiro o aditivo ou contrato. Primeira situação, para dividir em etapas, né? Contrato novo, o aditivo, e se possível arrancaria umas declarações aí de quem me vendeu para me ajudar, regularizar. Depois, segunda situação, imediatamente fazer um uso capião, para criar um escudo protetor. Essa declaração seria alguém declarando que a pessoa que me fez a sessão, de que eu comprei, ela tinha essa posse da Isso. certo? Então, um exemplo eu assino, né? Eu declaro para todos os fins de direito, chama declaração de ciência. Declaração de ciência. Eu declaro para todos os fins de direito, RG, CPF e tal, que fulano tem a posse mansa pacífica há tanto tempo e vendeu para fulano e fulano, entendeu? E reconhece e firma no cartório. Mesmo que não seja nos 10 anos, pode colocar. Porque uma declaração, né? Eu posso me declarar... Pode. Na verdade, são documentos complementares para te ajudar a ganhar a ação com mais facilidade. Porque a soma de posse é algo muito bacana, mas é traiçoeiro. Se você faz uma ação usando a soma de posse de uso capião e não prova a posse de quem vendeu, né? De quem você está somando, você perde a ação, entendeu? Mas repete isso, então. Meu cérebro que deu uma parada. O ticoteco aqui trava. Na verdade, no Brasil, é permitida a soma de posse no Brasil, né? No Brasil é permitida a soma de posse, é muito comum a gente usar. Mas quando você faz uso capião com a tese soma de posse, o grande segredo, eu falo para os meus alunos e os meus leitores dos meus livros, que você não pode esquecer de provar a posse de quem você está somando. Esse é o problema que muitos advogados e advogadas acabam enfrentando. Por quê? Faz uso capião, mas aí eu só fico batendo na sua posse. Tudo bem, você pode fazer uso capião no seu nome com um dia de posse. Só que se eu estou usando a tese soma de posse, eu não posso esquecer de provar a posse do outro, né? Entendeu? Entendi. Esse é o maior erro, né? Se ele conseguir 2 declarações de alguma pessoa que assine ele, tudo bem, né? Na verdade, hoje, pelo tudo que a gente conversou aqui... Alguém pode questionar isso? Alguém pode questionar? Essas declarações, você diz? Na verdade, se pegar um interessado, um herdeiro, ele ingressa com uma ação pedindo que essas declarações não tenham validade, mas até é uma briga judicial. Não vai acontecer. Entendeu? Agora, isso é importante para quê? Para te proteger de algo que possa acontecer, não que vai acontecer. Mas tipo, o uso capião em andamento, a súmula 237, te protege contra a reintegração de posse, protege até o herdeiro, que tem a posse exclusiva, né? Protege contra a reivindicatória, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. Você tem um uso capião... O que é o 237? A súmula 237 é uma súmula do Supremo, né? Do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, quando você tem um uso capião distribuído, você pode usar o uso capião em matéria de defesa para se defender contra ações possessórias, a integração de posse, manutenção, interdito proibitório, reivindicatório, entendeu? Você fazendo a retificação desse contrato, seja um contrato novo ou um aditivo, e fazendo a distribuição da ação do uso capião, o risco diminui bastante, porque você tem... Queira ou não queira, você tá no jogo, você tá na briga, entendeu? Como eu entrei e gastei, eu quero brigar com condições, né? Brigar com conhecimento, entendeu? Prestar o que eu puder, né? Mas também tô... Sabe por quê? Hoje, se alguém ingressar com uma ação, né, contra vocês, se alguém fizer inventário, essa pessoa vai se tornar coproprietária. Quando eu sou coproprietário, por lei, eu tenho o direito de fazer o quê? Eu tenho o direito de fazer ações petitórias.
essas ações são perigosas, porque não está discutindo a posse, está discutindo o documento. E se eu fiz o inventário e consegui registrar, eu passei a ser proprietário, coproprietário. Aí mora o perigo. As petitórias são ação reivindicatória, ação de emissão na posse, ação de resgate. Agora, se a pessoa não tiver condições financeiras de fazer inventário e não concluir, aí se elas quiserem brigar com você, não é ações petitórias. Seria um outro grupo de ações, seriam as ações possessórias. E as possessórias, você tem a posse nesse momento, você leva vantagem, entendeu? Então, assim, você leva vantagem. E olha que legal, se for discutir a posse, você já vai ter um uso capião em andamento. Então você já tá que nem o Hulk. Você tá forte, né? Lembrando as outras dicas, tá? Você pode alugar. Se alugar te ajuda financeiramente, te ajuda também em relação a aprovar o ônibus Domini. E se você quiser vender do jeito que está, você consegue vender através também de cessão de direitos possessórios. Se tiver alguém que queira comprar, entendeu? Eu posso construir, deixando uma casa lá, alugar e eu também posso morar lá. Pode sim. Então, perfeito, era isso. Entre eu morar e alugar seria a mesma coisa. Mesma coisa, né? Posse direta ou indireta, para efeitos de capião, a mesma coisa, não muda nada. Tá bom. Então tá bem, qualquer dúvida a gente volta aí por e-mail. Estou à disposição, tá bom? Seu trabalho, também eu entro em contato. Ganhou um amigo aqui. Prazer. Obrigada. Fica com Deus, Tá conte comigo sempre. Muito bom. Tchau. Melhoras aí. Obrigado. Tchau. Até. Ahem.